Por séculos, as pessoas têm atribuído crimes à magia, em uma tentativa de acreditar que ações tão sombrias estão completamente fora dos limites do comportamento humano normal. Mas não estão, especialmente no que diz respeito às mulheres. Devido ao mito da passividade feminina, as pessoas tendem a se utilizar de desculpas para minimizar a violência feminina, comparando-as com bruxas. Quando Elizabeth Hadley foi sentenciada à morte na fogueira em 1684 como feiticeira, essa moça criada em lar cristão coloca seus crimes na conta de um espírito familiar, um demônio, que com ela se deitava e lhe sussurrava ao ouvido. E assim Elizabeth envenenou vários maridos, pretendentes e desafetos. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes. Entrem e fiquem à vontade nesse canal que não é só meu, é seu, é nosso. E hoje vamos conversar sobre mulheres más que por seus crimes cometidos foram consideradas como bruxas, feiticeiras e amantes de demônios, já que a sociedade tem embutida a crença de que a estrutura psíquica feminina é diferente da masculina. Para a sociedade, de forma geral, as mulheres não podem ser más, e sim influenciáveis por demônios ou feitiços. E se você já se interessou por esse caso, já peço que deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pode nos seguir também no nosso Instagram Serial Crimes, ok? Então vamos ao caso de hoje. Elizabeth Hadley nasceu na cidade de Ibstock, na Inglaterra, na segunda metade do século XVII. Elizabeth era filha de um fazendeiro e de uma dona de casa, e apesar de morar em uma cidade pequena, não era uma cidade tão calma, pois ocorriam assassinatos frequentes, que aterrorizavam os habitantes de lá. Elizabeth morava na fazenda da família e sempre foi uma criança e adolescente bem quieta e tímida, sem muitos amigos. Não costumava sair de casa, vivendo sempre reclusa com a família, que era uma família muito religiosa. Elizabeth, assim como sua família, possuía crenças muito fortes, todos eram bem reservados e tinham pouco contato com o mundo exterior. Mas apesar de Elizabeth parecer uma pessoa tímida, por não se relacionar com muitas pessoas, ela era uma pessoa muito difícil de se relacionar. Ela possuía um temperamento forte, gostava de dar ordens a quem estivesse próximo a ela, sempre explodindo facilmente. Ela também amava ser o centro das atenções e só frequentava a igreja, pois era obrigada pela família. Costumava ser muito intolerante a tudo que a contrariava e costumava estar sempre envolvida em brigas, especialmente com a sua mãe, com quem possuía brigas constantes que começavam por qualquer motivo. Uma das coisas que mais irritava Elizabeth era receber ordens de alguém. E isso era o que mais motivava as brigas com sua mãe. Mas mesmo com todas as brigas, Elizabeth viveu na casa dos pais até seus 29 anos. Pouco tempo antes dela sair de casa, sua mãe morreu de forma repentina. Então parte da vida de Elizabeth foi dedicada a cuidar da casa e de seu pai, que trabalhava, e não tinha muito tempo de conviver com a família. E talvez por isso nunca teve muitas discussões com a filha. Alguns fatos apontam que Elizabeth envenenou a própria mãe após uma das discussões. Após a morte da mãe de Elizabeth, aos 29 anos, ela decidiu que era hora de sair da casa do pai. Ela queria deixar a fazenda e tentar a vida na cidade. Então ela conseguiu um trabalho como empregada em um casarão de uma família rica, e foi lá que ela começou a ter mais contato social com as pessoas. Ela criou alguns vínculos sociais, pois seu patrão costumava receber alguns convidados, e como ele quase não ficava em casa, em alguns momentos os visitantes apenas encontravam na casa os empregados trabalhando, e nessas ocasiões Elizabeth aproveitava para conversar e criar intimidade com essas pessoas, especialmente os homens, que ela considerava atraentes e possuíam uma vida financeira abastada. Dentre esses homens, existem dois que são os mais relatados em sua história. Foram John King, que era um empregado de um outro casarão, e um homem chamado Thomas Hadley,
que era um alfaiate, que pelo sobrenome vocês já devem pensar que eles se casaram. Elizabeth dizia se apaixonada por Thomas, dentre todos os homens que ela costumava flertar. Ela gostava de flertar com vários homens e dar esperança amorosa a todos eles. Dava a entender que ela procurava um relacionamento sério e pretendia formar uma família, sempre deixando-os com a esperança de ser o homem escolhido para ser o seu esposo. Mas ela fazia isso com todos, inclusive com John e com Thomas ao mesmo tempo, mas sem um saber do outro. Elizabeth, que parecia uma donzela cheia de sonhos de ter um marido, na verdade não nutria sentimento por ninguém. Elizabeth continuava com sua forte personalidade, onde não gostava de ser contrariada e submeter-se a ordens. Com isso, começou a ter uma má relação com os outros empregados da casa, sempre se envolvendo em discussões. Então foi aí que ela colocou uma dose de mercúrio na sopa do rapaz com quem ela teve uma discussão. E esse rapaz sempre foi muito cheio de saúde e de repente no dia seguinte ele simplesmente estava morto. Mas como ele era apenas um empregado, ninguém ligou muito para saber o que o levou à morte. Não houve sequer uma investigação. E com isso ninguém soube que ele havia sido envenenado. Elizabeth foi selecionando qual seria o melhor candidato para ela, que poderia oferecer mais, até que dentre vários pretendentes, ela se viu envolvida com apenas 2. E esse triângulo amoroso era formado por John, Thomas e ela. Os 2 estavam completamente apaixonados pela mulher, e aquilo era o que ela queria, 2 homens desesperados para ter sua mão em casamento. Mas Elizabeth estava em dúvida sobre o que fazer, pois ela queria ficar com Thomas, que era rico e poderia lhe dar a vida que sonhava, mas tinha medo de romper com John e ele, ao vê-la casar com o outro, se enfurecer e tentar acabar com sua reputação de boa moça, contando sobre a relação dos 2, o que poderia, claro, acabar interferindo na sua relação com Thomas. Então ela pensou que sua única alternativa seria matando John. Elizabeth continuou sua relação com John como se nada estivesse acontecendo, mostrava seu amor e paixão para ele. Até que um dia ela serviu uma bebida a ele e no dia seguinte que bebeu o líquido oferecido por sua amada, John King estava morto. Seu corpo foi encontrado com seu estômago corroído, suas entranhas queimaram e o seu sangue ficou preto. Com John fora do caminho, Elizabeth agiu como se nada tivesse acontecido e casou-se tempos depois com Thomas, se tornando agora a senhora Elizabeth Hadley. Tudo estava conforme planejado. Ela estava casada com um homem bem visto na sociedade, já que tinha seu próprio negócio, uma vida estável, mas a verdade é que a vida financeira de Thomas não era tão estável assim. Ele possuía muitas dívidas que poderiam levá-lo à falência, mas ele não deixava que isso fosse desconhecimento de todos. Elizabeth sequer imaginava a real situação do seu marido, mas quando as dívidas de Thomas começaram a ser cobradas e aos poucos a vida financeira foi ruindo, o encanto de Elizabeth por seu até então amado marido chegava ao fim. Ela não aguentava mais a vida ao lado daquele homem entediante e, na realidade, pobre. Ela não aceitava a própria escolha que fez para a sua vida e pensou muitas vezes até mesmo a tirar a sua vida. Ela queria fugir daquela situação na qual ela mesma se colocou. Ela precisava pôr fim a toda aquela situação. Ela não aceitava nada nem ninguém atrapalhar o caminho e teve uma grande ideia de matar seu marido, Thomas. Fazia 3 semanas que os 2 estavam casados, mas no momento em que Elizabeth conseguiu ficar sozinha em casa, ela preparou uma sopa para o marido e seus aprendizes de alfaiataria. Porém, no prato de Thomas tinha algo especial. Ao ver o prato, ele chegou a brincar com os garotos que trabalhavam com ele, que parecia que o prato dele tinha areia ou algo arenoso, mas ninguém levou muito a sério e chegaram a rir do comentário. Mas meia hora depois de comer, ele começou a passar muito mal e pouco depois da meia-noite, Thomas estava morto.
Com a morte dele, seus aprendizes lembraram do comentário que ele havia feito sobre ter areia em seu prato e suspeitaram que algo estava errado com a comida do seu chefe. Pois ele era um homem muito saudável e de repente morrer sem explicação. Elizabeth tentou servir uma refeição aos funcionários após a morte de seu marido, mas eles, bem desconfiados, não comeram e levaram essa teoria sobre o envenenamento até a família de Thomas. A família dele era influente na cidade e logo essa denúncia chegou aos ouvidos de algumas autoridades, em especial um magistrado que pediu a verificação do corpo de Thomas e um legista conseguiu confirmar que havia sinais de envenenamento em seu corpo. Elizabeth foi levada à prisão e naquela época existia algo chamado cruentação, onde para testar a sua culpa ela era forçada a tocar o corpo do marido morto, na crença de que o corpo da vítima sangraria espontaneamente na presença do assassino. Então, se o corpo sangrasse, a pessoa que o tocou foi quem tirou a vida da vítima. E assim que Elizabeth tocou o corpo do marido, já apodrecendo, afinal já havia 8 dias que ele tinha morrido, imediatamente ele começou a sangrar pela boca e pelo nariz. Elizabeth continuava afirmando que era inocente, dizendo que alguém queria acabar com sua vida. Mas foi-se descoberto que ela teve um relacionamento com outro homem, que era o John, e também tinha indícios de envenenamento. Assim, Elizabeth foi condenada à sentença de morte queimada na fogueira. Após a condenação, um clérigo foi chamado para acompanhar os seus últimos dias de vida. E todos esperavam que, diante de sua morte, ela pudesse confessar seus crimes, mas a confissão não aconteceu. Ela apenas colocava a culpa das mortes em outras pessoas, dizia que o próprio Thomas matou John e chegou a dizer que um espírito familiar com quem ela se deitava era o culpado das mortes. Para quem não sabe, espírito familiar, de acordo com o folclore europeu, são entidades sobrenaturais que ajudam bruxas ou feiticeiras a fazerem magia e que podem se manifestar em animais de estimação dessas bruxas, e algumas vezes em uma figura humana. Elizabeth disse ainda que esse espírito queria matá-la, mas depois passou a matar qualquer pessoa. Mas toda essa história não foi levada a sério. Houve um depoimento de uma vizinha que disse que viu Elizabeth comprando veneno antes da morte do marido. E somente na manhã da sua execução na fogueira, em 24 de março de 1684, Elizabeth Hadley confessou seus crimes ao clérigo, dizendo que todo o veneno que ela usou para matar Thomas, John, seu colega de trabalho e sua própria mãe, ela tinha adquirido com a intenção de tirar sua própria vida e fugir daquelas situações em que ela se encontrava. Mas ela não teve coragem de cometer o suicídio e achou mais fácil matar quem estivesse em seu caminho. Acredita-se que Elizabeth tenha envenenado mais pessoas, mas esses crimes ficaram escondidos e mortos com Elizabeth. E esse foi o nosso caso de hoje do nosso canal Serial Crimes, que mostra a explícita maldade humana e o egocentrismo revelado, onde um ser se sobrepõe a todos aqueles que entram em seu caminho. Esse ser egocêntrico faz questão de eliminar todos, custe o que custar. Escreve aqui nos comentários o que você achou desse caso antigo, sim, mas que não se diferencia de muitos casos atuais. Bem, pessoal, vou ficando por aqui, te aguardando ansiosamente na próxima sexta-feira para mais um caso aterrador. Uma ótima semana a todos.